Você já parou para pensar quantas coisas na sua vida você considera impossíveis? Sou Marcelo Berman e você está neste canal porque sabe o que você quer. Fique até o final do vídeo para encontrar seu caminho. Sempre ouvimos os outros e até nós mesmos as frases: eu não consigo, isso nunca vai acontecer comigo, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, já passou da minha idade, minha situação não permite, eu já tentei uma vez e não deu certo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que é realmente impossível ou será que você apenas ainda não encontrou uma maneira de tornar isso possível? Porque existe uma frase que eu gosto muito: o impossível é provisório. E talvez você esteja chamando de impossível aquilo que na verdade é apenas difícil, desconhecido ou ainda não resolvido. Muitas vezes pensamos que alguma coisa é impossível por causa das crenças que fomos construindo ao longo de nossa vida. Desde a infância, ouvimos frases como: isso não é para você, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Na nossa família, ninguém consegue fazer isso. Você precisa aceitar a realidade. E sem perceber, começamos a carregar essas frases dentro de nossas cabeças. Criamos crenças. Elas passam a fazer parte daquilo que acreditamos sobre nós mesmos. E existe um problema aí, um acontecimento. Aquilo que você acredita que não consegue fazer, muitas vezes você nem sequer tenta. E se você não tenta, nunca descobre se realmente era possível. Imagine uma pessoa diante de uma montanha. Ela olha para o topo e pensa: eu nunca vou conseguir chegar lá. Então ela simplesmente desiste. Mas talvez existisse uma estrada do outro lado. Talvez existisse um caminho mais fácil. Talvez fosse necessário um equipamento. Talvez fosse necessário pedir ajuda para alguém que já tivesse subido naquela montanha, já sabe. Ou talvez ela simplesmente precisasse começar a subir e descobrir o caminho enquanto caminhava. Percebe? O problema não era necessariamente a montanha, era a falta de informação sobre como atravessá-la. E é justamente aqui que começa o seu trabalho. Quando você encontrar alguma coisa que considera impossível, faça uma coisa muito simples. Pare, pegue uma folha de papel e uma caneta e escreva quais são as possibilidades que eu tenho. Escreva todas e mais algumas, inclusive aquelas que inicialmente parecem absurdas, esdrúxulas. Não descarte uma ideia porque ela parece difícil. Não diga imediatamente: isso não vai funcionar. Primeiro, escreva. Coloque no papel as possibilidades mais óbvias e também as mais descabidas. Porque quando você coloca um problema apenas dentro de sua cabeça, ela pode parecer muito maior e difícil do que realmente é. Mas quando coloca no papel, você começa a enxergá-la de outra forma. Você começa a organizar seus pensamentos. E existe uma coisa importante nesse momento: não deixe o medo responder por você,
porque o medo é especialista em criar problemas que ainda não aconteceram. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas criticarem? E se eu fracassar? Ai, que vergonha dos outros. E se você não conseguir? Ah, mas faça uma pergunta diferente. E se der certo? Nós costumamos imaginar dezenas de coisas ruins que podem acontecer, mas raramente paramos para imaginar todas as coisas boas que também podem acontecer. E depois de colocar as possibilidades no papel, vem o segundo passo. Procure conhecimento. Pergunte: quem entende disso? Quem já fez isso? Quem já passou por uma situação parecida? Quem conseguiu resolver esse problema? Que livros existem sobre isso? Que cursos podem me ajudar? Que profissionais conhecem esse assunto? Que informações estão disponíveis? Hoje, nós temos uma vantagem que nenhuma outra geração teve da mesma maneira. Estamos cercados de informação. Temos livros, cursos, vídeos, YouTube, especialistas, e inclusive ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar a pesquisar, organizar ideias e encontrar caminhos. Mas existe uma diferença enorme entre ter acesso ao conhecimento e buscar conhecimento. A informação está disponível, mas você precisa ir atrás dela. Ela não vem sozinha, não. Porque o conhecimento muda a maneira como você enxerga um acontecimento, chamado de problema. Aquilo que ontem parecia impossível pode começar a parecer difícil. Aquilo que parecia difícil pode começar a parecer possível. E aquilo que parecia possível pode se transformar em um plano de vida, saúde, finanças, é tudo, relacionamento. E quando você transforma um problema em um plano, alguma coisa começa a mudar dentro de você. Você deixa de pensar, eu não consigo, e começa a perguntar: o que eu preciso aprender para conseguir? Perceba a diferença? A primeira pergunta fechou a porta. A segunda procura a chave, abre as portas. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em alguma área de sua vida. Não necessariamente mais coragem, não necessariamente mais dinheiro, não necessariamente mais sorte. Talvez esteja faltando uma nova maneira de olhar para o problema. E claro que existem situações realmente difíceis, existem limitações, perdas, circunstâncias que não dependem de nós. E não estou dizendo que basta pensar positivo e tudo vai acontecer. Não é isso. Estou dizendo que antes de colocar a palavra impossível em alguma coisa, talvez você devesse investigar um pouco mais. Analise, pesquise, aprenda, pergunte, converse com quem entende, teste possibilidades, mude a estratégia, tente novamente de novo. E se não deu certo, tente de novo, mude a estratégia. Porque muitas vezes não é o objetivo que é impossível, é apenas o caminho que você está tentando usar que não está funcionando. Vai por outro, de outra forma, amanhã, e talvez você precise encontrar outro caminho. Então, quando alguma coisa na sua vida parecer impossível, eu quero que você se lembre desta frase: o impossível é provisório. Vai por mim. Vou repetir: o impossível é provisório. Ele pode durar enquanto você acreditar que não existe alternativa.
Mas quando você começar a procurar possibilidades, adquirir conhecimento, buscar respostas, aquilo que parecia um muro pode se transformar em uma porta. E talvez você descubra que não precisava abandonar o seu sonho, precisava apenas encontrar uma maneira diferente de chegar até ele. Por isso, eu deixo uma pergunta para você. O que você chama de impossível, mas nunca parou realmente para descobrir se existe outro caminho? Faça essa pergunta. Pense nisso, porque talvez o impossível de sua vida seja apenas provisório. E este é o canal Pense com Berman, uma bússola para seu caminho. Até o próximo vídeo.